Começa agora, Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Muito bem. Boa noite, tudo bem por aí? Estou de volta. Eu estava ali agora há pouco, né? Pela rádio, também transmissão pela TV. Agora vamos aqui com o Plantão do Evangelho no Lar, que é um programa bacana para a gente estudar este livro de Allan Kardec. Aliás, ontem Allan Kardec foi o dia que ele retornou à pátria, 1862, se eu não me engano. Esse aqui é o do ID, tem vários, você pode encontrar no site da Mundo Maior, o livro Evangelho segundo o Espiritismo e os outros 4 livros das obras, as obras básicas, e estudar junto com a gente a programação, todos os programas, sempre a maioria deles falando sobre a codificação e para nós mesmos estudarmos, porque às vezes a gente lê até um romance e não entende muito bem o que estava escrito, porque aconteceu aquilo, aquele espírito. Estudar a doutrina é muito importante. Bem-vindo você que está chegando agora aqui na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, porque às vezes tem pessoas ali que escrevem, são evangélicas, encontrar a rádio, a TV, às vezes trocando de canal, trocando ali no dial e acaba encontrando e para ouvir. Gosta, fica com a gente, isso é maravilhoso. Então, que você fique aqui com a gente também neste nosso plantão do Evangelho no Lar. Já bastante pessoas participando, vai você também poder participar ali no Facebook da TV Mundo Maior, deixar o seu comentário do tema de hoje e também por telefone no 0800 979 5011, 2457 5011 e o WhatsApp, que é o 996433827. Nando Garcia, boa noite, tudo bem? Boa noite, nosso querido Alexandre Anselmo, o Ale, para nós carinhosamente. Boa noite para todos os telespectadores, né, as nossas queridas e queridos telespectadores. Também nos bastidores aí, nossa querida Fernandinha, né? Um abraço saudoso para Fernandinha e também para o nosso querido Rogério Palma e todos que estão, quem está também lá no telefone. Olha, um abraço, a gente está com uma saudade de um abraço no Alê. Estamos aí só no virtual, viu? Eu ia chamar você de Manolo. Só porque Olha, a gente falou de Manolo agora e eu falei assim, o Manolo, ajuda nós, Manolo. Aí eu fiquei com o Manolo aqui na cabeça. E vamos fazer assim, já que você vai abrir esse momento fazendo aquela oração, e o Manolo vai receber também, com certeza, nosso carinho. Vamos sim. Então, que nós possamos, nesse instante, na introdução deste Evangelho no ar e no lar, que nós possamos emitir as energias dos nossos corações, nos conectarmos com os benfeitores espirituais que estão à nossa volta, que estão na espiritualidade, e que nós possamos, com o Mestre Jesus, que deixou-nos o Evangelho como marcas de passos para seguirmos, que no dia de hoje possamos dedicar este Evangelho a esses pessoas que moram no nosso coração, que é o nosso querido Manolo, por exemplo, Quesada, que está na espiritualidade, com certeza cercado de muito amor e de muito carinho, emitidos também dos nossos corações saudosos. A todos que estão conectados nesse instante, conectadas, que possamos fazer desse Evangelho uma bênção para os nossos lares, para todos os lugares do nosso planeta e para principalmente os nossos corações. Que Jesus possa estar conosco quando Ele disse que estaria, e agora nesse instante sentimos a presença do Mestre querido. Que assim seja. Que assim seja. Vem junto com a gente nesse estudo do capítulo 13, mais um
um tema do capítulo 13, o capítulo é o que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, e o item 9, que é o que a gente vai estudar aqui, Instruções dos Espíritos, é a caridade material e a caridade moral. Olha que nesse tempo de pandemia, caridade material, moral tem sido presente mais do que tudo, hein? Começar aqui lendo um trecho, Nando, para a gente comentar. Amemo-nos uns aos outros, façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encontram encerradas nestes dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não veríeis mais, nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Por esse trecho aqui, primeiro, que ele já é muito interessante, Nando. Eu já estou assim, quando está nessa semana agora, é negócio de Páscoa, né? Esse momento aqui de que ovo de Páscoa tá parecendo que assim, se a gente pensar, dá para comprar aí 2 cestas básicas, um valor de um ovo. Nós estamos aí vivendo nesse momento com pessoas que estão em situação de rua sem ter alimentos, e pessoas que estão nas suas casas que também estão com dificuldade de se alimentar porque perderam os seus empregos desde o ano passado, né? Tem que pagar aluguel, conta de luz, água, etc. Enfim, é um desafio muito grande. E conta-se com o quê? Com a caridade das pessoas para que possam passar por esse desafio. Está mais confortável para mim, para o Nando, ou para o outro ali ao lado, para quem está assistindo, mas pode não estar para o vizinho aqui ao lado, né? Então é importante que nesse momento a gente possa ter essa união. E se, além dessa parte, essas outras maravilhosas que o texto cita, Nando Garcia, ódio, né, as divergências, nós estaríamos em algum lugar, talvez, olha, que a gente nem imagine, a gente só tem ideia de nosso lar, talvez estaríamos num outro, talvez até mais, vamos dizer assim, evoluído, nem sei, né, se tem, como que é a questão das colônias espirituais, mas enfim, a gente tem por base nosso lar. Se nós fizermos essa cartilha aqui, Nando, a gente já pode ir para um mundo super perfeito. Então, eu vejo que o Elon Musk, ele está construindo espaçonaves aí para ir para Marte, né? Para levar a população para Marte, e já nas 4 tentativas do foguete subir 10 quilômetros e descer, ele já explodiu 4 vezes, né? Mas está lá, gastando milhões e milhões, enquanto a gente está precisando de vacina aqui para que as pessoas possam pelo menos estarem bem, se defendendo, estando de uma forma mais protegida, né? Então, olha, amemos uns aos outros e façamos aos outros que gostaríamos que nos fizessem. Então, a gente se colocar, a empatia, se colocar no lugar do outro, né? Vendo o quanto o outro está sofrendo. Então, este momento que estamos passando da humanidade é gritante o chamado para que a gente possa fazer pelo menos alguma coisa. Se a gente não tiver condições de doar alguma coisa material, se a gente não puder dar uma cesta básica, veja que a gente pode ser ouvidos para muitas pessoas que estão angustiadas, né? Mesmo aquela pessoa que, além de estar angustiada, também não tem o arroz e feijão no prato, né? Não tem o seu salário. Então, a gente tem realmente aí uma oportunidade maravilhosa de poder fazer isso, né? Jesus disse que se a gente seguisse esse amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, a gente já teria um caminho muito próximo daquilo que o Alexandre estava falando, de ter um planeta melhor. Agora, a gente precisa fazer a nossa parte, principalmente agora.
né? A gente tem possibilidade de fazer para que a gente melhore não só o planeta, mas melhore o planeta a partir de nós mesmos, né? Então, a gente hoje tem tanto a condição de fazer uma caridade material, como a gente também tem grandes possibilidades, a gente pode fazer a caridade moral, né? Levar uma palavra de consolo, levar uma mensagem para as pessoas, né? Por exemplo, o Espiritismo é consolador, o Espiritismo nos clareia, né? A mente, o coração, o espírito, para a gente entender, né? E, pelo menos compreender um pouco do que está acontecendo, né? Então, eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos passando hoje. Parece que a irmã Rosália, né, escreveu ontem, ela foi lá em 1860, né? Mas parece que ela escreveu ontem aí para a gente, ó, leiam amanhã, Alexandre, leia amanhã no programa essa mensagem, que ela é atualíssima, né? No tempo que ela vive, realmente esse hoje aqui, o de 1860 para ela, foi o amanhã. Nós estamos no amanhã dela, né? Ou seja, a dimensão do tempo na espiritualidade que a gente nem faz ideia de como que é realmente, né? Mas o daqui a gente já sabe. E a gente sabe que não pode desperdiçar. Queria dar depois você vai continuar lendo, depois eu dou um exemplo. Então pode falar. Então, primeiro eu queria só dar dois exemplos que o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes deixou quando encarnado para nós, né? Um exemplo de caridade material, vamos dizer assim, um exemplo de caridade moral que ele fazia a todo tempo, né? Uma senhora veio lá fazer consulta, as consultas dele, ele não cobrava quase de ninguém, porque ele vivia no Rio de Janeiro e próximo das favelas, das comunidades lá, e as pessoas vinham pedir ajuda, medicamento, vinham pedir várias coisas para o Dr. Bezerra. Num determinado momento, uma senhora veio e falou, ele deu a receita, tudo, ela não pôde pagar a consulta e nem podia comprar os seus remédios, foi isso que ela disse para ele. Eu não tenho condições, doutor Bezerra, de pagar a sua consulta e nem comprar esses remédios porque a gente está passando fome em casa. E aí ele tira o anelzão lá dele de formatura e dá para aquela senhora, né? E aí até uma pessoa ali, um amigo que estava ali, falou assim, sim, doutor Bezerra, mas você não está cobrando de ninguém, como é que o senhor pode ter dinheiro para levar lá para sua esposa, né, para entregar para sua esposa? Agora mesmo eu não tinha nada para dar. O senhor já comeu hoje? Ele falou, aí ele constrangido disse, não, ainda não comi hoje. E aí outro exemplo de caridade aí moral foi quando ele descia as escadarias lá da Federação Espírita no Rio de Janeiro, ele se depara com um senhor, né, frágil, ali mal vestido, e estava chovendo, e aquele senhor molhado, e ele aborda o doutor Bezerra e fala, doutor Bezerra, eu sei que o senhor ajuda todo mundo, eu estou sem trabalho, eu estou doente, e a minha família não tem alimento nenhum. Aí o doutor Bezerra procura nos bolsos, não encontra um centavo sequer, e aí ele fala, meu filho, ele tira os paletó dele, dá um abraço aqui, leve esse abraço para a sua esposa e seus filhos, né? E deu ainda o paletó dele, deu o paletó dele. Então, quando no outro dia, passa um dia ou dois, ele se depara com um senhor na porta de novo, era o mesmo, só que ele estava feito a barba, estava de paletó, mais bem vestido, e ele pergunta, doutor, o senhor está me reconhecendo? Ele falou, não estou. Professor, aquele rapaz, o senhor me deu um abraço, pediu que eu abraçasse, eu cheguei em casa, a minha febre, ele estava com febre, a febre dele passou, ele abraçou a família dele, eles cantaram de alegria, e quase no mesmo instante bateram a porta dele e uma pessoa oferecendo trabalho, porque ele era pedreiro. Então, aí, a partir desse momento, a vida dele, né, melhorou. Quer dizer, ali ele recebeu aquela pessoa e não tinha nada para dar. E deu um abraço. Sempre temos, né,
E agora, nessa pandemia que tudo está sendo virtual, as palestras das casas espíritas também, as que têm esse recurso aí, né, a possibilidade também virtual, é um abraço que a gente recebe, né, virtualmente ali, assim como acontece aqui na programação, né, seu centro espírita na pandemia está sendo a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, tem sido esse abraço que chega até você. Aqui, o Nando falou agora há pouco do bilionário lá, que está construindo coisas que, para esse momento, ele poderia né, ajudar o planeta na questão das vacinas. E tem muitos países ali, ó, o povo de África está esperando também que tenha, estão fazendo aí um grupo, né, para que possa realmente destinar as vacinas à África também, porque não adianta ter uma parte do nosso planeta que ficará sem vacina. É preciso imunizar a maioria das pessoas aí, e se possível todos, né? Ricos, pensai um pouco nisso, lembrando que não tem nenhuma proibição em ser rico, né? Ajudai com o que tendes de melhor, os infelizes. Dai porque Deus vos retribuirá um dia, e bem que houverdes feito, o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena, ou seja, André Luiz, que é um exemplo aí que a gente tem também, vivia bem, confortavelmente na sua casa, mas tinha aquele ar, aquela certa arrogância, né? Mas atendia. A senhorinha ia lá e ele atendia, que foi a única pessoa, né, Nando? A única não, né? Mas quem era aquela pessoa que orava por ele? Por que ele estava numa condição até um pouquinho assim, tipo, em certo momento, depois de todos aqueles anos, naquela parte umbralina que ele esteve? Quem ajudou esse espírito na sua evolução? Aquela senhora que ele atendia com certo desdém. O que muitos, infelizmente, fazem, eu vou fazer a caridade, porque senão fica um peso na consciência, né? Fora da caridade não há salvação. Vou atender pelo menos um de graça, que assim eu posso dormir em paz. Infelizmente tem gente assim, né, Nando? Tem mesmo, né, Alexandre? Mas, por exemplo, se não fosse a secretária lá do nosso André Luiz, naquele momento que ele era médico, que insistisse, né, atende aí, por favor, doutor, ela não tem condição, tal, e ele com má vontade, e aí ele vai saber lá no nosso lar que aquela senhora, né, suas preces e orações tinham muito ajudado esse irmão. Nós estamos num momento em que a gente pode compartilhar a oração também, como essa senhora, ela orou com gratidão, porque aquele atendimento trouxe saúde para aquela senhora. Nós também podemos fazer essa caridade moral da oração, da vibração. É claro que a gente não vai conseguir mudar e orar pelo outro, mas a gente pode unir as nossas forças, né, a fim de que essa energia que a gente vai despender, ela possa ser útil para alguém que está, né, passando por esse momento, principalmente agora, de um grande desafio, né? Então, que, assim, alegria a gente saber que existem pessoas que oram por nós, né? Que estão vibrando por nós, e nada mais do que a gente também compartilhar a nossa energia para aquelas pessoas que estão precisando. Hoje, a gente tem pessoas muito próximas de nós que estão hospitalizadas, né, famílias que perderam, teve agora um distanciamento, né, que não é mais um distanciamento daqui da Terra, já foram para a espiritualidade. Então a gente lembra lá da Violetas na Janela, né, que a Patrícia estava lá no plano espiritual, jovem ainda, e aí a vozinha dela fala assim: olha, vai lá na janela que você vai ver, tem um presente para você. Ela vai até a janela e ela vai encontrar as flores que ela mais gostava, né? Aí a avó diz para ela: foi sua mãe que enviou, né? Então, através de oração, a gente pode
Tem uma ouvinte nossa lá em Brasília que chama Tereza Mourão, que ela diz assim: uma abraçada de flores para você. Então a gente pode enviar essas flores para amenizar as dores, né? Para levar perfume, levar alegria, levar sustentação. A pessoa vendo essa imagem, ela em contato com isso, ela pode reagir, ela pode... Uma palavra que é dita aqui pelo Alexandre, aqui na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, pode consolar, é como se fosse uma flor que a gente estivesse entregando do nosso coração. Todo mundo pode fazer isso, né? Não tem ninguém que não tenha essa condição. Vamos dar essa abraçada de flores aqui pro povo também. Ângela Freitas, de Mundo Novo, na Bahia. Final de semana de paz, saúde e respeito. A Maria Aparecida Miguel de Araçatuba também. Gratidão pelo Evangelho no Lar, que me traz muita paz. Tem também a Cidinha Cardoso de São Paulo. Boa noite, Alexandre, Nando, a todos da Rádio Boa Nova. Manolo já deixa grandes saudades, abraços. Manolo, saudades, abraços. É isso aí, Manolito está lá. Ixi, a gente nem vai dar paz para o Manolo. Manolo, a gente vai orar para você sempre aqui. Não é paz que a gente vai ficar te pedindo nada, não, Manolo. A gente vai orar por você sempre e lembrar da sua alegria. Socorro Linhares e família. Cadê Socorro Linhares e família? Juazeiro do Norte, no Ceará. Boa noite, muita luz. Boa noite, Nando. A Lúcia Vasconcelos, lá de Natal. Uma feliz Páscoa a todos, para você também, Lúcia. Tem também isso aqui eu vou ler ainda primeiro para falar, né? Da Praia Grande, que eu não entendi direito aqui. Muita gente aqui, isso foi do WhatsApp e do telefone. Aqui a gente falou, o pessoal do Face. Tá por aqui o Frederico de Miranda, de Uberlândia, Mário Brites, também Cida Lima de Quixadá, no Ceará, Vera Lúcia Sass, Ada Tavares, Graziela Alves, Janete Souza, Cida Bianco, Maria Brito, Verônica Farias, Maria Beatriz Cordeiro Meca, lá de Sacramento, lugar lindo, tio Eurípides, Dona Igorina Cunha, Colégio Allan Kardec, maravilhoso, Gruta dos Palhares, saudade desse lugar, hein? Amir Salomão Jacó, meu amigo, lá em Sacramento, já foi secretário de Cultura, também é pessoa muito querida, Vera Lúcia e tantos outros aqui. Esse horário, muita gente participa, né? Vamos seguindo aqui, Nando Garcia, um abraço a todos. Agora temos aqui, continuando, amai, pois o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora. Esse infeliz que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente e, entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. Aí, né, Nando? Muitas vezes a gente repele, né? Eu sei, quem nunca fez? Às vezes tem aqueles que costumam fazer gratuitamente. Não gosta, não chega perto, né? Se for, então, pessoa em situação de rua, dá licença, né? Afasta. E às vezes a gente está num momentos que a gente está assim, poxa, eu não estou bem. Às vezes a pessoa faz, não é nem por querer, né? O que também é de se compreender, mas às vezes a pessoa que está abordando, ela já vive numa situação, às vezes, tão difícil, que ela não vai parar para pensar que seu dia estará ruim. Porque pela situação que ela vive, o seu dia está bom sempre. Você está bem vestido, você está aí, passa cheiroso perto da pessoa, né? Desce do carro, né? Estou falando você num sentido geral, né? Qualquer pessoa. Então, assim, para aquela pessoa que está numa situação tão delicada, ela não vai pensar que você está passando um desafio, né? E então, assim, esse repelir uma pessoa requer muito cuidado. Acho que quando a gente, principalmente nós espíritas, mas eu penso em qualquer um,
que se diga cristão, quando a gente sai de casa, mesmo com a dificuldade, Nando, é a gente se colocar, ter a ciência de que, apesar do desafio, da dor, da tristeza que possa estar naquele momento, talvez Jesus coloque alguém no nosso caminho, ou talvez, como a gente costuma dizer, Jesus será aquela pessoa no nosso caminho. E já pensou se a gente pega e trata mal aquela pessoa, trata mal Jesus? Então, a gente não sabe, né? Porque nos é tirado a lembrança, as memórias do passado, e com certeza, se nós, a gente tem aqui o nosso planeta, milhões, né, bilhões de habitantes, e a gente vai viver numa região, num determinado local, numa comunidade, que a gente encontra determinadas pessoas, e essas pessoas não são pessoas, até não são estranhas, a gente olha tal. E se pensar que aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, alguma coisa tem a ver conosco, né, com a gente mesmo. Então, a gente, às vezes, se a gente de repente tem uma atitude dessa, né, de desprezo, e a gente sabe que tem muitas pessoas que são invisíveis, né? E isso, um estudante lá, psicologia, ele se vestiu de gari, e durante quase todo o curso, e aí ele se vestia assim, entrava no meio dos garis e ficava limpando lá a universidade, a faculdade, os corredores, tudo, e passavam colegas, professores, e passavam, né, todas as pessoas amigas dele, mas ninguém via que era ele, ninguém cumprimentou, ninguém viu ele, né, nesses quase 5 anos que ele né, fez isso. Então, às vezes, a gente também não vê porque a gente não quer, e porque muitas vezes o orgulho também não deixa. Então, às vezes, a gente pode ter trombado aí com espíritos muito ligados a nós e a gente não deu né, nem importância. Então, a gente tem que olhar e ver que quando Jesus falou amar o próximo, ele está dizendo para amar a todos, né? Não está dizendo para amar. E o próximo tem que ser mais visto ainda por nós, né? Porque aquele que está um pouco mais distante, a gente nem vê. Se a gente não vê quem está próximo, a gente não olha nem, muitas vezes, para esse que está bem do nosso lado. E a gente pode ter surpresas, né? E ele fala aqui também da caridade moral, né? Que qualquer um pode praticar. Não custa nada materialmente, porém, ele diz que é uma das mais difíceis de se praticar. Mas não exige recursos materiais, exige um esforço da nossa parte. E às vezes aquele ouvir, né, aquele dar uma atenção, até se calar quando às vezes a pessoa fala alguma coisa que não tem nada a ver, é uma forma de caridade também. A gente não ficar entrando em discussão, entrando em embates, né? Às vezes silenciou, ouviu, né? Entra aqui, sai pelo outro, é uma forma de caridade também. A gente estabelecer, pelo menos entre nós, né, um pouco mais de paz, né, um pouco mais de harmonia, né, porque se a gente fomenta, se a gente coloca fermento, a massa vai crescer. E aí nós vamos passar mal com isso e vamos deixar os outros também. Então, que a gente possa pensar aí no que o Kardec nos diz aqui. E ouvir nem sempre né? Tem gente que não tem muito, né? Quer fazer o bem, mas assim, quando se fala que assim, a pessoa quer contar a história dela, aí ela vai ficar falando e fala, né? Tem pessoas que falam assim, não, é que eu sou da caridade prática, eu já dou logo, eu quero dar a cesta básica se for, ou então se é o dinheiro ali, tá aqui minha contribuição. Agora esse negócio de ficar falando, a pessoa fala, eu fico lá aconselhando, eu não gosto disso. Cada um tem uma maneira de contribuir, né? Essa é uma. Não gosta também, não maltrata, nem distrata, nem né? Não usa de arrogância nem nada com a pessoa. Faça a caridade da maneira que for melhor para você. Né? Tem aqui, agora que eu entendi o que a ouvinte passou para gente, a Cida da Praia Grande. Ei, Praia Grande, hein? Legal aí. A última vez que eu passei aí foi na ponta da praia.
Hoje eu recebi uma mensagem para doar R$ 25 a uma família que está morando dentro de um ônibus com 6 filhos. Confesso que fiquei em dúvida se devo doar ou não, pois a ONG que está solicitando essa doação, ela recebe 13% dessas doações para arcar com os custos. Eles pretendem chegar a R$ 200 mil para comprar uma casa para essa família. E o Evangelho exatamente falando sobre caridade. Beijos a todos. Olha, primeiro que você tem muitas formas aí hoje eletrônicas também de contribuir, né? É preciso você verificar a seriedade desse trabalho. Tem aquelas mais conhecidas que, né, sempre a gente vê as divulgações. Enfim, a caridade sempre é bem-vinda. A questão da doação de 13% para a ONG, que ela tem os seus custos, assim, como falar, né, Nando? Porque a gente não sabe que custos pode ter quando se trata de um trabalho que é todo virtual, pela internet, de doação, envolve funcionários, pessoas ou não, né? Como ela diz aqui, que é para arrecadar para comprar uma casa. Não vão construir a casa, né? Então, assim, tudo isso a gente tem que analisar, né? Para ver será que eu me sinto confortável em contribuir, né? Se é confiável, você sentiu essa vontade de contribuir, faça, né? Faça, que com certeza essas pessoas que moram nesse ônibus, que mesmo não sabendo que você que doou, elas terão tanta gratidão por tudo que receberá, né? O que você acha dessas, como ela traz a questão, Nando? Esse tipo de caridade que é a doação em espécie, hoje muito comum pelos meios eletrônicos. Então, tem um caso bem parecido aqui em São Paulo, de uma família também que mora num ônibus. Eu vi uma matéria e aí tinha uma senhora que ela fazia vários marmitex na região ali, onde está esse ônibus. E aí ela levava as marmitex para as pessoas que estavam ali em situação de rua e para essa família. Aí o que aconteceu? Na pandemia ela perdeu o emprego dela, mas ainda ela tem uma renda de aposentadoria e ela continuou cuidando dessa família. Quer dizer, ela leva roupa, ela lava a roupa desse pessoal. Ela vai lá de máscara, tudo, né? Pega as roupinhas das crianças, da família, porque eles não têm água lá para tomar banho. Os filhos daquela família vão tomar banho na casa dela. Quer dizer, ela está fazendo um trabalho, ela não conseguiu atingir mais pessoas, mas ela, pelo menos, está ajudando essa família. Ela leva um alimento para eles lá e ainda pede que ela divida para um outro senhor que está num outro carro abandonado e ele de bastante idade. Então, a família também divide com esse senhor. A única coisa que ela pediu para eles, olha, ajuda também aquele lá. Agora, essa questão de doação, né? Pelo menos ela sabia, ela estava vendo a necessidade daquela família. No caso, a gente sabe que se a ONG for registrada, se a ONG tiver registro, ela recebe ajuda governamental. Tem ONG que não, que é formada, não tem ajuda nenhuma e se vira com o que tem. É só dar uma verificada, dar uma pesquisada, né, para ver se realmente o que eles estão fazendo é correto. Agora, não falta situações e lugares e instituições para serem ajudadas, e pessoas individualmente, né? Exatamente. Quem de nós, né, nessa pandemia aí, não ajudou, fez um Vaca.me aí, né, fizemos umas vaquinhas aí para pessoas que estão desempregadas, famintas, muitas, né, apareceram para a gente fazer. É só verificar e abrir o coração e ajudar. Né? Na dúvida, escolha um lugar que você conhece e faça a sua contribuição, né? Se você sentir mais segurança em ajudar, que você está realmente ali vendo, faça, né? Temos aí a Casas André Luiz. As Casas André Luiz é um exemplo. Exato. Né? Quem quiser ajudar, né? Tem sempre no nosso bairro alguma instituição ou alguém que a gente sabe que vive numa situação bem delicada que a gente pode ajudar. De repente, esses R$25 aí pode ajudar alguém aí na sua rua mesmo, né?
conversa com a vizinhança, sempre se sabe do próximo, né, que está precisando. Nando, continuando aqui, né, onde que eu parei aqui, falando aqui desse nosso evangelho, a caridade material e a caridade moral. Você parou aqui na caridade moral. Isso, a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, que é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Vê que a irmã Rosália, ela já está falando direto aqui, parece que até para individualmente, com cada um aqui, né? Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo. E ainda, aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, se creem acima de vós, enquanto que na vida espírita, a única real, algumas vezes bem longe disso, eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. E acho que essa lição aí, então, eu tirei umas notas baixas já. Você não costuma, você aí que está ouvindo, assistindo, não costuma assumir não as coisas que já fez? Tem vergonha de falar assim, eu já fiz isso? Quem nunca? Quem chegou aqui prontinho, nem estaria aqui, se eu não passasse por isso aqui, nem estaria aqui mais. Já estava aí, ó, levitando em mundos mais felizes. Mas é uma caminhada. E a gente vai superando isso, vai transformando, vai modificando o nosso jeito, né, Nando? Então, se a gente for dar, vamos dizer, atenção, o valor para desdém, para sorrisinho do lado, se a gente for dar atenção para bobagens que são ditas, né, e a gente ficar ligado naquilo, a gente não vai sair nem do lugar que nós estamos. Nós vamos, ao contrário, entrar nessa frequência de pensamentos infelizes, e isso é prejudicial a nós. Como as notícias que a gente precisa saber de notícia, né? Tá aí o Alexandre Anselmo, que é jornalista, que, né, faz aí os programas de noticiário, a gente precisa saber, mas sabe aquele comentarista que fica ruminando, que fica aquilo lá, essa tipo de mensagem, ela faz com que prejudique até a nossa proteção imunológica, né? Até a nossa defesa imunológica. Se a gente ficar 7 minutos ligado nisso aí, a nossa imunidade cai, e aí que a gente, né, se prejudica. Então, até a gente precisa se fazer de surdo nessa hora, né? De não querer, não precisar ouvir isso, o que está acontecendo. Então, essa tolerância que a gente vai também tendo com pessoas que ficam falando coisas desnecessárias, é uma forma de suportação da nossa parte, né? Que a gente vai aprendendo. Mas a gente não precisa dar tanta atenção a isso. A gente pode ouvir e continuar, né, no nosso caminho, né? Porque também a gente precisa se cuidar. E ele fala aqui que a gente também pode ser caridoso em não observar os erros dos outros, né? Porque assim é caridade moral. E é uma coisa difícil, porque a gente sempre olha o erro do outro muito mais do que o nosso, né? Então, muitas vezes a gente está se vendo lá, que se há alguma coisa que incomoda a gente, é porque alguma coisa em nós também precisa ser trabalhada. Porque, às vezes, aquela pessoa vai criar vai, né, se comportar daquela forma, né? Tem pessoas que não suportam isso, se enraivecem, né? A gente não... Se a gente ficar nessa condição de sentimento, é porque alguma coisa em nós mesmos ainda precisa ser cuidada, né? Muito bem. Quanta gente por aqui, hein? É que vai passar os nomes aqui. Já não sei se ficou muita gente aqui para trás, mas olha, Olívia Isidoro, Túlio Aguiar, de Maria Madalena, Rio de Janeiro, Lourdes
Dalto, também o Rivael Modesto de Araújo, Carmeli Leite, tem mais embaixo aqui para falar também as pessoas que estão chegando, Zusa José Cordeiro, Valádia Cronos, isso mesmo, Vladimir, acolhemos moradores de rua em uma propriedade nossa para tratamento de dependência e recuperar a saúde e dignidade, e nas ocasiões que estive doente, nesses anos, tive a felicidade de ser amparado por espíritos que intercediam por mim. Que beleza, hein, Vladimir? Trabalho bacana, né? Eu já estive visitando um trabalho assim na terra do Frei Galvão, como chama lá? Guaratinguetá, será? É isso, né? Eu estive lá quando o Papa Ratzinger veio ao Brasil. Acabei não vendo o Papa, que eu voltei antes, mas eu visitei o lugar que ele foi, que é a fazenda do Frei Hans, e trata as pessoas também com, principalmente com dependências, né? Um trabalho que eu digo um trabalho de uma missão incrível, né? Parabéns aí, viu, Vladimir? Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai sobretudo em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar sem cessar que, no pobre rejeitado, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra, que pude por felicidade beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Que coisa, hein? Engraçado que nesse evangelho todo que a gente está falando disso, você sabe que a minha mente tá lá, sabe onde? Eu vendo muito aquele padre da morte, olha que coisa, né? Eu acho ele tem um trabalho lindo. Como é o nome dele mesmo? O padre Lancelotti. Lancelotti, né? Eu tô aqui falando e tudo que a irmã Rosália está dizendo, eu tô vendo nele esse homem bom que tem ajudado as pessoas. Temos também no Espiritismo, sim, diversos, e muitos anônimos. A gente costuma falar dos que ficaram famosos, mas tem muitos anônimos que fazem trabalhos assim, incríveis, né? E não estão preocupados com aplauso, holofote, eles estão preocupados em atender as pessoas. Até porque é através do seu trabalho que às vezes você acaba sendo reconhecido, não é mal nenhum, não. Né? Você acaba ficando conhecido, uns mais que os outros. Mas para lembrar que tem vários outros que estão fazendo também anonimamente trabalho grandioso, que a espiritualidade está ali, ó, abraçando, né, aos montes as legiões espirituais do bem, abraçando aqueles irmãos. E eu me lembrei esse tempo todo dele, porque o trabalho que ele faz é diretamente com aquelas pessoas, né, boas, que não tomam banho há dias, pessoas que estão doentes, pessoas com problemas, às vezes, psiquiátricos. Outras não, só estão na rua porque realmente, por algum momento, elas se viram que o único lugar dela, o único teto era o céu, né? Então, assim, me remeteu muito ele hoje, nesse sério, né? A irmã Rosália aqui, incrível esse trecho de irmã Rosália, viu? O padre Júlio Lancelotti, ele não é só uma pessoa que tem tanta visibilidade aí pela imprensa, mas é uma pessoa que vai também na rua e que vai e conversa com aquela pessoa, fazendo a caridade moral, né? Então, que a gente possa se basear nesses, como a irmã Madre Teresa de Calcutá, que perguntaram para ela, como é que a senhora consegue atender tanta gente? Aí ela fala assim, um por um. Então ela dava atenção a um por um. Ela dava atenção a cada um, né? Nando, só para fechar aqui, porque o tempo estourou, recordar de que Jesus disse que somos irmãos e pensar sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. A Deus, e pensai naqueles que sofrem
e orai. Irmã Rosária, Paris, 1860, como disse o Nando, né? Parece que ela escreveu ontem, mas a sensação que eu penso que nós temos, que parece que ela escreveu ontem, é porque nós já andamos tanto, fomos e voltamos, e ainda temos tanto a aprender. A lição. Nando, obrigado por este evangelho dessa noite, por estar aqui com a gente, com todos esses amigos que acompanharam pelo Face, pelo WhatsApp, pelo telefone. Muito obrigado a todos. E a você. Eu agradeço também, lembrando que o palestrante, né, lá das casas espíritas, fazia lindas palestras e tal, desencarna, aí vai para o plano espiritual. Chegando lá, ele vê um rapaz ali, né, que ele sempre via lá no fundo, né, do centro espírita. Ele via que tinha uma luz maravilhosa, né? E ele nunca deu atenção tanto para aquele rapaz, e ele chega até próximo dele, ele palestrante, dirigente espírita, chega próximo dele e fala assim: eu lembro de você, né, lá do nossa casa. Aí ele falou assim: mas onde você conseguiu toda essa luz aí que você tem? Ele falou assim: eu fiz tudo aquilo que o senhor disse lá na frente, na palestra, eu fiz tudo. E por isso ele estava com aquela luz. Passamos o mesmo. Obrigado, Nando, obrigado a todos, fiquem com Jesus. Uma ótima Sexta-feira Santa, uma ótima Páscoa. Páscoa para todo mundo. A toda a equipe FEAL. Boa noite. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.